Bom, queridos alunos, então vamos nessa primeira atividade. Eu estou mostrando aqui para vocês o Google, que a partir do Google Maps eu queria mostrar para vocês a ideia de layers. Como vocês veem, tem um conjunto de informações que vocês estão visualizando aqui, que são as ruas. E se eu marcar esse negocinho, você vê o terreno. Então, o layer do AutoCAD funciona mais ou menos assim. Você pode criar camadas de informações, como o terreno seria uma camada e as ruas seriam outra camada. E a partir dessas camadas você pode fazer uma composição para efeitos de poder visualizar duas coisas juntas ou uma coisa e outra coisa separadamente. Isso tem uma utilidade muito grande no AutoCAD, porque com isso você consegue poupar o tempo de desenho para que você possa desenhar, por exemplo, as fundações de uma casa e não ter que estar desenhando toda vez que precisa fazer uma planta as fundações dessa casa. Eh, por exemplo, para o circuito elétrico as fundações servem e para o circuito de água e esgoto também as fundações servem. Então aqui eu estou mostrando para você como isso fica no AutoCAD. No AutoCAD eu tenho aí uma figura que tem um conjunto de elementos que está em preto e outro conjunto de elementos que estão em laranja. Então, aqui em cima, nessa região, é onde se gerenciam os layers e vou mostrar rapidamente para vocês um efeito interessante no layer que depois eu vou explicar. Então, se eu desligar essa lampadinha aqui, eu posso mostrar o achurado ou não mostrar o achurado. Então, em determinadas circunstâncias, para mim é interessante mostrar o achurado e em outras circunstâncias não é interessante mostrar o achurado. Então, eu vou voltar agora à minha visão normal, como vocês conhecem. Aqui está meu desenho. Então, agora o que eu vou fazer é começar a trabalhar com os layers para que vocês possam ter uma ideia como isso se faz. A primeira coisa é disparar o gerenciador de layers. E aí vai aparecer então o layer que eu estava mostrando para vocês, onde aparece a cor laranja que caracteriza o layer. E eu vou criar um layer para ir mostrando para você como se fazem as coisas. Então eu vou criar um layer aqui, vou colocar esse nome desse layer, eu vou colocar o resto, tá? E aqui, então, eu vou mudar a cor desse layer clicando nesse quadradinho. Se vocês reparem, é só clicar no quadradinho que ele entra na propriedade cor. Vou colocar essa cor vermelha. Então, tudo que estiver nesse layer vai ficar em vermelho. Esses iconezinhos que estão aqui, eles permitem você operar o layer. Por exemplo, a lâmpada é para mostrar ou esconder o layer. O sol é para você congelar ou não congelar o layer. Quando você congela o layer, nenhuma operação de refresh, de regeneração de desenho é permitida nesse layer. E quando você faz lock, ele com cadeadinho significa que você não pode alterar nada do que foi feito nesse layer. Isso é bom porque às vezes você definiu alguma coisa e não quer mexer mais nela. Então, é bom utilizar essas propriedades. O resto das propriedades, elas são mais orientadas ao momento da impressão e eu vou explicar então nas atividades de impressão. Então vou fechar aqui e aqui então na minha lista ali em cima agora aparece o layer, o resto. Como aparece o layer teste, aqui o layer teste, por exemplo, eu vou esconder o layer teste clicando na lampadinha e não vai aparecer nada. Essa mensagem que aparece quando você tem objetos que um layer você está trabalhando, ele avisa para você que você vai trabalhar, vai esconder o layer onde você está trabalhando. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no layer D0 e vou esconder o layer teste. Perfeito. Aí sim. Veja só, então, no layer, o resto, eu vou escrever um texto aqui do lado. Eu vou colocar aqui teste. Tá? E acabou a história. E esse texto, ele vai aparecer em vermelho, porque eu já desenhei diretamente no layer vermelho. O resto, como eu desenho no layer? Simplesmente indo para o layer e desenhando nele. Então, no layer 0, por exemplo, eu posso continuar desenhando. Tudo que você fez até agora está no layer 0. Então, eu posso escolher em que layer eu vou desenhar.
E agora, então, eu vou começar a mostrar para você como eu vou modificar um objeto que está num layer para enviá-lo para outro layer. E assim eu vou configurando o que vai pertencer a cada layer. Veja só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar as cotas, todas as cotas, vamos ver aqui. Tem várias cotas aqui que eu já tenho desenhadas. No exercício de aula, você, nessa atividade, você vai desenhar tudo isso. E já parto com o desenho pronto, mas a ideia é que você desenhe tudo isso, porque você também vai ir trabalhando com o seu desenho e aprimorando a sua capacidade, sua competência em desenhar. Então, por isso que você vai ter que desenhar o que está aqui. Então, eu vou lá, seleciono todas as cotas e vou para o layer o resto. Então, imediatamente as cotas ficam vermelhinhas. Isso significa que elas já estão no layer o resto. Veja só, eu tenho mais algumas aqui que eu vou continuar colocando para lá. Sempre se escolhe o objeto que você quer transferir e o layer para onde você quer mandar. Então agora eu vou esconder o layer. Olha só o que vai acontecer. Aí estou vendo que faltou uma cota, então vou fazer aqui, pegar isso aqui e mandar para o layer o resto. Então ele vai esconder, vai avisar que vai esconder e perfeito. Agora eu vou selecionar o que está aqui dentro, deixa eu ver se consigo chegar aqui no achurado, e também vou mandar um achurado para um layer o resto. Ele sempre vai dizer, você está mandando coisas para um layer que você não está visualizando, porque às vezes a gente se perde com isso e a gente perde o que está acontecendo realmente. Então vou mandar tudo isso para lá, os textos também, e aqui eu vou colocar tudo isso no layer o resto. Veja só como ficou o nosso desenho. É interessante que o que ficou aqui às vezes é muito útil, por exemplo, para você passar para um trabalhador que não precisa saber de todas as informações, aliás, até porque ele vai se confundir, mas que você precisa passar para ele uma ideia do lugar da construção para que ele faça ou algum orçamento ou algum cálculo, e aí você passa isso simplificado. Então, se você repara, por exemplo, essa é uma configuração de um único desenho, e essa que eu vou fazer agora é a configuração 2 do mesmo desenho. E a única coisa que eu fiz foi compor essas configurações a partir do gerenciamento que eu fiz com os layers. Então, bom, eu vou explicar isso rapidamente nesse vídeo para que você agora possa ir nas atividades e na atividade que você vai desenvolver, você vai tendo um guia aí que você pode ir consultando, ir fazendo os exercícios. Bom, e à medida que você for desenvolvendo os exercícios, você vai me consultando se tiver alguma dúvida que esteja além das suas possibilidades de trabalhar de maneira autônoma. Então, é isso mais ou menos, e aqui no final eu vou colocar para vocês uma surpresa, que é a música de fundo que vocês estavam escutando. Como vocês sabem, eu gosto muito de música, então eu deixo vocês com essa inspiração para continuar suas atividades, seus sonhos. Boa sorte e qualquer coisa vocês me procuram, tá bom?